Olá, bom dia, graça e paz. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem. Ruth significa literalmente amizade ou amiga. Em nenhum outro lugar da Bíblia encontramos um quadro mais simpático de um amigo verdadeiro e fiel. A principal virtude de Ruth é a persistência nos propósitos. Ela foi uma mulher resoluta. Ela é firme na sua dedicação para com a sua sogra e incansável quando vai rebuscar espigas nos campos de colheita. O resultado dessa constância é o seu casamento com Boaz e o nascimento de Obed, que se tornou o pai de Jessé, cujo filho foi o rei Davi. Além disso, tendo Jesus nascido da descendência de Davi, vemos como Ruth, a gentia moabita, veio a tomar parte na linhagem do Messias. Que coisa tremenda, hein? Então vamos ao comentário. Ruth, capítulo 1, versículo 19. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por quê, pois me chamais Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth e sua nora, a moabita, e chegaram a Belém, no início da cega da cevada. Olha que coisa interessante essa perspectiva que Noemi tem de Deus. Infelizmente, é a perspectiva de muitas pessoas hoje com relação a Deus. Ontem eu estava almoçando com os amigos de trabalho, né? E uma das colegas estava me fazendo uma pergunta. Perguntou: ô pastor, me diga uma coisa. Por que os amigos meus me perguntam, por que que Deus deixa acontecer tanto sofrimento, né? E eles estavam querendo que eu explicasse. E verdadeiramente isso é uma coisa, para quem tem os olhos iluminados, fácil de explicar. Mas para aqueles que ainda veem as coisas apenas naturalmente, a Bíblia diz, Paulo falando em 1 Coríntios capítulo 2, que o homem natural, ele não compreende as coisas de Deus, né? E para aquele que é espiritual, ele considera como louco. Então, partindo desse entendimento, nós precisamos entender que esse mundo, ele é um mundo caído. E por ser um mundo caído, ele está debaixo de maldição, né? O homem recebeu a maldição por causa do pecado, quando eu falo do homem, humanidade. E a terra também recebeu a maldição por causa do pecado. Então, o pecado trouxe um dano terrível à humanidade e é o lugar que a humanidade vive, que é a terra. Esse mundo, ele jaz no maligno, como diz as Escrituras, né? Então, é importante nós entendermos isso. Deus tem despertado do meio da humanidade pessoas que vão compreender o seu plano, vão entregar e confessar Jesus como Senhor da sua vida e a partir desse momento seus espíritos vão ser recriados e eles vão participar do reino de Deus. Por isso que a Bíblia nos chama, né, a igreja de Jesus Cristo, de embaixadores. Não é uma igreja denominacional, mas o corpo de Cristo na terra. Toda a igreja de Cristo na terra são chamados de embaixadores, ou seja, eles estão aqui no mundo, mas não são do mundo. Eles estão aqui na terra, mas não são da terra. Para quê? Para que eles possam representar o reino de Deus aqui na terra. E o reino de Deus, conforme Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 14, ele diz que o reino de Deus não consiste em comida e bebida, mas sim em justiça, alegria e paz no Espírito Santo. Então, nós podemos ver, né, no livro de Atos, Paulo e Silas presos, mas aquilo ali não afligiam eles. Eles estavam em paz, estavam cheios de alegria e foram justificados no Espírito Santo quando Deus interviu em um terremoto, abriu as portas das prisões. Então, é interessante aqui nós observarmos isso, porque o texto diz que no retorno delas, de Moabe, para a cidade de Belém,
quando eles chegam lá, o que é que vai acontecer? As mulheres vão olhar para elas, né, e vão dizer, não é esta Noemi? E a própria Noemi não aceita isso. E a natureza da recepção oferecida às duas mulheres sugere que Noemi tinha algum vínculo com alguma família antiga ou aristocrata naquela região. Noemi contrasta o belo significado do seu nome com o nome Mara, que é amargura, né? Nós podemos observar aqui que o nome de Noemi significa agradável, encantadora, amável. O que foi que aconteceu com aquela mulher que o seu nome denotava ser agradável, encantadora e amável? As circunstâncias da vida tornaram ela uma mulher amarga, a ponto dela se chamar de Mara, que significa amargura. Se nós não tivermos cuidado e se nós não tivermos o olhar certo, as circunstâncias, os problemas na vida vão nos mudar. E sabe quem é que nós vamos culpar? Infelizmente, vamos cair no erro de Noemi, de culpar a Deus. Olha, Noemi reflete a natureza humana em geral ao culpar a Deus e não as escolhas pessoais ou a natureza pecaminosa pelos acontecimentos destrutivos e dolorosos pelos quais está passando. O comportamento de Noemi é característico de alguém que se acha fora da aliança. Assim, ela sugere, de forma inapropriada, que as suas atuais condições são resultado da ação punitiva de Deus. E isso não é verdade. Amém? Nós podemos observar, quando nós olhamos, né, o propósito do Todo-Poderoso. Qual era o propósito do Todo-Poderoso? Abençoar. Deus, ele é o abençoador. Amém? A Bíblia diz que Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Olha, existe um outro agente aí, que Jesus disse em João 10:10, que ele veio para matar, para roubar e destruir. Então, tudo que mata, tudo que rouba, tudo que destrói, isso é proveniente do diabo, não de Deus. Tiago diz que de Deus vem toda boa dádiva e todo dom perfeito, vem descendo lá do alto, do Pai das luzes, em quem não há nem mudança nem sombra de variação. Então Deus tem coisas boas, o diabo tem coisas ruins. E o homem? O homem vai escolher para que lado ele vai pender. Amém? Ele pode se inclinar para as coisas de Deus, ele pode se inclinar para as coisas do diabo. Então, Moisés, quando escreveu Deuteronômio capítulo 30, versículo 15, versículo 20, ele vai dizer, eis que tenho proposto a vida e a morte, Deus falando para o seu povo, a bênção e a maldição. Aí Deus diz, escolha a vida para que vivas tu e os teus descendentes. Quando nós escolhemos a vida, a bênção não só alcança a gente não, vai alcançar os nossos descendentes também. Vão alcançar os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos. Amém? Nós tão somente precisamos... Mas, pastor, tem gente que era tão piedoso e os filhos se tornaram ímpios. Tinha gente que era tão ímpio e os filhos se tornaram piedosos. É verdade, porque é algo, vamos dizer assim, pessoal. Amém? Mas é importante nós entendermos isso. É importante nós buscarmos isso. Amém? Então, prestem atenção na leitura das Escrituras, considerem, ponderem, tá certo? Aprendam a interpretar a Bíblia pela Bíblia e não sejam como Noemi, né? Que ela pensava que era Deus que estava afligindo ela, que era Deus que estava castigando ela. Porém, nós podemos observar que isso aqui não tem nada a ver com Deus. E outra coisa, a história de Noemi, como a história de Jó, ela tem um final na Bíblia. E o final não é esse que é relatado aqui por ela. A mão do Todo-Poderoso está pesando, porque a história vai mudar. Amém? A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quantas pessoas não passaram por situações assim, periclitantes, situações, vamos dizer assim, muito difíceis, mas com o andar da carruagem, com os dias sendo prolongados, as coisas mudaram e essa pessoa voltou a sonhar novamente, a se alegrar novamente. E pode ter certeza,
Aonde há sonho, aonde há alegria, aonde há paz, aí tem a poderosa mão de Deus. Amém? Deus te abençoe. Quero convidar você, homem, a estar conosco hoje. Nós temos o nosso culto de homens, uma vez por mês, que é chamado Homens de Honra. Acontecerá a partir das 19h30 na Casa do Oleiro. Se você não mora em Campina Grande, nós transmitimos ao vivo através das nossas redes sociais. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Que Deus te abençoe e até amanhã.